Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo. Nós estamos aqui, a equipe da Expedição Safra, no Ministério da Agricultura, numa entrevista com a ministra Tereza Cristina. Ministra, bom dia. A gente gostaria de saber, a gente passou aí pelo Brasil, percorrendo os estados produtores, e a gente viu que a estiagem esse ano foi uma das principais queixas dos produtores e que afetou a produção de norte a sul, com exceção talvez ali do Rio Grande do Sul. Como é que qual que é a sua expectativa em relação à safra desse ano, tendo em vista esses problemas que aconteceram? Bom, João, é um prazer recebê-los aqui no Ministério, mas dizer para você que a safra ela não deve ser tão reduzida assim. Primeiro porque a nossa estiagem aconteceu no norte do Paraná, no oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul no primeiro momento, só que essa primeira soja plantada teve impacto, então nós tivemos uma perda significativa nessa primeira soja. Depois a próxima que veio já melhorou um pouco, enfim, mas no Brasil todo a estimativa que era de primeiro 119 milhões, depois baixou para 106, depois, enfim, o que a gente está achando que ela está quase finalizada a safra, que ela vai ficar entre 113 e 115, enfim, um número, vamos falar em 115 milhões de toneladas. A última estimativa da Conab acho que foi 113. Então, ela não será, nós teremos aí uma perda de 6 milhões de toneladas, que é muito, né? Mas ela não vai ser aquela perda maior do que no início se pensou com a estiagem que aconteceu aí, né, principalmente nesses dois estados. E agora temos que ver a colheita lá, vocês estão vindo do Mato Piba e estão trazendo aí a notícia de muita chuva lá, na colheita que pode diminuir qualidade, enfim. Mas nós estamos aí muito próximos de fechar a nossa safra e por volta aí de 114, 115 milhões de toneladas. Acho que o nosso grande problema hoje é mercado, né? É o que o Brasil, ano passado, ele surfou aí numa venda a mais, aí um plus para a China, porque os Estados Unidos estava fora desse mercado, e hoje, com esse aceno aí desse acordo entre Estados Unidos e China, isso é que pode tirar um pouco, quer dizer, o nosso mercado recuar um pouco, se esse acordo realmente se concretizar. Então, o nosso problema hoje, eu acho que é continuar prospectando e abrindo mais mercados para a safra brasileira de soja. E justamente falando nesse assunto, o Brasil é um grande exportador de grãos, porém a gente tem poucos clientes, vamos dizer assim. Os nossos grandes importadores são China, Rússia. Como que o mapa vê essa questão do mercado internacional para o Brasil? Qual que vai ser a política do Ministério da Agricultura para os próximos anos aí? Olha, a gente tem duas coisas. Ou a gente continua trabalhando com esses 2, 3 grandes compradores do Brasil, ou a gente pulveriza também um pouco mais. Eu acho que nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que manter os mercados que nós já temos, primeiro porque a nossa soja é de qualidade, né? Nós temos mais proteína na nossa soja, a nossa colheita é antes da americana, então a gente tem algumas vantagens comparativas que a gente tem que explorar para não perder mercado. A outra coisa importante é abrir novos mercados. Nós temos aí Indonésia, nós temos a Vietnã, nós temos aquela parte da Ásia lá que tem muita gente e que a gente ainda pode, nós temos espaço para crescer o mercado nesses países. Então, nós temos que trabalhar dioturnamente, e o Ministério da Agricultura tem trabalhado nesses 3 primeiros meses agora que vai se completar de governo, a parte internacional com muito afinco. Agora nós vamos começar já a fazer viagens, eu estou indo à China no dia, acho que 12 de maio, a partir do dia 12 de maio, eu devo ir para a China para fazer uma rodada de conversas, enfim, para que a gente mantenha esse mercado, né, e com esses parceiros que nós temos, que são confiáveis, que compram já do Brasil há muito tempo e conhecem o nosso produto. Agora, nós temos uma vantagem comparativa que nós temos que pensar também, em agregar valor aqui aos nossos produtos, principalmente aos produtos primários. Nós temos hoje um problema na China
da peste suína africana, que vem dizimando o rebanho chinês, né, e que nós podemos usar, fazer uma programação para suprir esse mercado com carne de suínos e frango, num primeiro momento. Por quê? Porque a peste suína vem realmente causando transtornos enormes para o mercado chinês. E é uma janela de oportunidade que o Brasil tem em relação a outros países. Agora, temos que nos programar, né? Nós temos aí gargalos na produção que precisa ser aumentada, temos escoamento dessa produção, o Ministério tem que também estar preparado para esse aumento, enfim, mas é uma janela que eu acho considerável e que o Brasil deve pensar muito nela. Okay. Só queria aproveitar a ocasião para apresentar aqui também com a gente o coordenador da Expedição Safra, Giovanni Ferreira. Giovanni, você gostaria de fazer uma pergunta aí para a ministra? Ainda nessa esfera do mercado internacional, há uma aproximação com os Estados Unidos agora. A gente tem uma visita aí de inspetores aí para avaliar os frigoríficos de bovinos aqui, de carne bovina, e a intenção dos Estados Unidos de importar carne bovina do Brasil. Mas não vamos nos enganar, não vamos nos iludir que o comércio internacional é troca. Os Estados Unidos também querem vender trigo para nós. Aí eu coloco um paralelo, aí os russos também querem vender trigo para nós, tá? Para garantir que vão continuar importando carne suína. Aí como é que o Ministério tem trabalhado essa questão geopolítica aí do mercado internacional? Esse assunto, com certeza. O Brasil hoje, com o tamanho que ele tem e com o que ele tem aí na exportação, ele precisa entender que a gente precisa ter troca. Nós não vamos só mandar daqui para lá, a gente também tem que receber, isso é que você disse, tem que colocar na mesa, né, os produtos que nós temos para mandar e para trazer. A cota que nós abrimos agora de 750 mil toneladas, que é uma cota que não é só para os Estados Unidos, porque a imprensa noticiou que era uma cota só para os Estados Unidos, não é. Ela é uma cota que o Brasil, lá atrás, fez um compromisso na rodada do Uruguai, nos anos 90 ainda, e que nunca tinha cumprido. Essa cota, ela atende ao mercado americano, ao mercado russo, ao mercado canadense, ela abre para todos, né? Por quê? Porque o nosso trigo hoje, ele vem basicamente da Argentina, 80%. Essa cota de 750 mil toneladas representa só 11% das nossas importações de trigo. Então, isso está à mesa e os russos podem aproveitar dessa cota, os americanos idem, o Canadá idem, enfim. Agora é uma questão de competição, de competitividade dos preços do trigo que poderão vir nessa cota que tem tarifa zero, né? Então, que é muito boa para quem quer exportar trigo para o Brasil. Ok. A senhora também tem uma prova de fogo grande agora frente ao Ministério, que é a definição do novo Plano Safra 2019-20. A gente sabe que a estratégia precisa vir do Ministério da Agricultura, mas o dinheiro, a caixa, o recurso é o Ministério da Economia e da Fazenda. Qual que é a sua expectativa que a senhora colocaria agora para o setor no Brasil em termos de volume de recursos e de taxa de juros, principalmente aquela taxa de juros controlada? O Ministério da Agricultura trabalha com a possibilidade, já fez um grupo de trabalho com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia agora, né? Com o Tesouro, para discutir o que o Ministério da Agricultura enxerga, minimamente o que nós tivemos na safra passada. Isso é o que a gente não arreda o pé, né? Por quê? Porque ele já foi insuficiente, né? Nós tivemos que fazer no final do ano passado, ainda no governo anterior, o dinheiro já tinha acabado, né? No comecinho desse ano, em janeiro, no começo do governo Bolsonaro, nós tivemos que fazer já uma injeção de 6,5 bi, porque o recurso já tinha acabado. Esse recurso foi para atender custeio e pré-custeio do pequeno e do médio, né? O grande hoje está numa taxa de mercado reclamando muito, com razão, porque as taxas estão altas, mas o Ministério trabalha com essa possibilidade. Se nós não conseguirmos aumentar, que é muito difícil, pelas condições do caixa do Tesouro, não adianta a gente criar uma falsa expectativa. Então, eu acho que se nós conseguirmos manter os 220 bilhões do ano passado, que foram 191 para o pequeno, para o médio, para o grande, e 30 bilhões para os pequenos produtores. Então, se a gente conseguir manter esses valores mais a inflação,
eu acho que já dá para a gente conversar. E as taxas de juros têm que ser as mesmas, né? Nós precisamos preparar o mercado, sim, para ir fazendo, vamos dizer, ter mais bancos emprestando dinheiro para a agricultura, mas a gente não pode abrir, achar que, de repente, uma taxa de 11% é razoável. Ela não é para a agricultura, isso tem que ficar bem claro, né? E nós, da agricultura, temos que defender isso perante os outros ministérios aí, e o governo tem que dar a subvenção, né, desse recurso, que o Tesouro faz o quê? Ele subvenciona essa diferença. Então, é em torno de 12 bilhões. E a gente está pedindo 1 bilhão para o seguro rural, para que a gente tenha uma base maior de atendimento ao produtor e, com isso, ver se o mercado enxerga que essa atividade é uma atividade que, com o seguro, ela tem muito pouco risco, né? Então, se tem menor risco, temos que brigar para ter uma abundância maior de crédito, né? E uma taxa de juro compatível com a atividade agrícola, que aqui para quem nós estamos pedindo esse recurso. Como que o governo vê esse atual modelo de financiamento agrícola no Brasil, com a forte presença do Estado? Discute-se muito hoje o Estado na proteção, no seguro rural, na subvenção. Como que esse governo vê o futuro disso? Uma presença menor do Estado? Essa é toda a construção da economia, do programa econômico desse governo. É um governo liberal. A economia, o ministro Paulo Guedes, todo mundo conhece qual é a sua linha de pensamento sobre a economia. É diminuir o tamanho do Estado brasileiro, né? Ele até usa uma frase que se falou muito na campanha: menos Brasília e mais Brasil. Agora, você precisa fazer uma transição. Por quê? Porque você simplesmente dizer para o produtor: você não tem mais esse juro, que não é subsidiado hoje mais, não existe subsídio no juro. Por quê? Porque hoje a Selic é 6,5%, né, a taxa Selic, a inflação é 3,5%, próximo 3,8%. Quase um juro negativo no Exatamente. Plano Safra, né? Então, você acabou aquela diferença tão grande que você tinha no passado. Então, a gente tem que ser muito realista e saber o seguinte: nós estamos competindo com muitos países, e esses países, inclusive os Estados Unidos, não têm uma economia, não tem uma política para o setor agrícola que não tenha benefícios. Não vamos nem chamar de subsídios, mas lá eles têm um seguro que cobre renda. Isso é um benefício, isso talvez um subsídio. É bom, é melhor que o nosso, pode até ser. Agora, nós precisamos caminhar para essa política. Ela não dá para ser feita de uma hora para outra. Eu tenho conversado muito com o pessoal da economia, muito no meu grupo de trabalho aqui na agricultura, e eu acho o ministro Paulo Guedes é um homem inteligente, né? E sabe, hoje conhece o que a agricultura faz, mas também nós precisamos modernizar, nós precisamos caminhar. Por quê? Aí, Giovanni, eu quero te falar uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa compreensão do todo. A nossa atividade agrícola, agropecuária, ela cresceu muito. Então, antigamente, o dinheiro que o Tesouro subvencionava, mais o dinheiro que as tradings, que é caro, davam, isso já não é suficiente para toda a base da nossa economia agrícola. Então, nós precisamos de mais recursos, né? E o que nós precisamos? Então, abrir mais. Agora, tem que ter previsibilidade para que as pessoas possam planejar, saber se cabe dentro do seu custo. Nós temos gargalos de infraestrutura que são muito desiguais do que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que anda de barcaça no rio Mississippi. Quanto custa? Né? É no mínimo 50% menos do que o nosso frete. Lá eles têm ferrovia, aqui nós não temos ferrovia. Enfim, nós ainda temos estrada sem asfaltar, os nossos portos ainda não estão totalmente preparados. Então, nós temos diferenças comparativas prejudiciais ao agronegócio brasileiro que nós não podemos pôr no mesmo patamar de igualdade de outras economias aí que são muito mais liberais que a nossa. Correto. Para finalizar, ministra, nós falamos do Mato Piba.
O Brasil, nessa safra agora, tá, considerando essa última safra, na última década, tendo como ponto final essa safra, o Brasil vai crescer em produção de soja e milho em torno de 60%, 65%. 69% a soja, 60% o milho, enfim, em torno de 65% o Brasil, tá? O Mato Piba dobrou a produção de soja, claro que a base é menor, tá? E a produção de milho cresceu igual cresceu o Brasil. O milho é relativamente novo, eles estão aprendendo a produzir milho com alta produtividade no sul do Piauí, principalmente, produtividade de 10 mil quilos de média no sul do Piauí do milho, tá? Como nos Estados Unidos. Só que, para continuar crescendo na próxima década, falando de tendência de futuro, a senhora também falou nisso, o que precisa? Infraestrutura, principalmente de armazenagem e escoamento da produção. Como é que o governo ou o Ministério da Agricultura está olhando para essa, talvez a última grande fronteira agrícola do país? A gente tem outras fronteiras no nordeste ali do Mato Grosso, região ali do Xingu e tudo, mas talvez a última grande fronteira brasileira esteja nessa região. Como é que o governo está tratando ou pretende tratar ali, já que nós estamos no início do governo e da sua gestão aqui no mapa, olhando esse potencial que tem essa região? Bom, primeiro conversando muito entre os ministérios. Então, eu acho que aquela região é uma região que tem que ser priorizada nos programas, nos planejamentos da infraestrutura daqui para frente. Não dá para fazer tudo, não dá. Primeiro, o Brasil precisa de recursos externos. Nós, do governo, assim como nós não temos dinheiro para financiar a nossa agricultura, mas nós também não temos dinheiro para financiar a nossa infraestrutura. Então, o Brasil precisa ter segurança jurídica, precisa ter previsibilidade para atrair capital de fora para fazer essa infraestrutura. A armazenagem, eu acho que ela é natural, ela pode até demorar um pouco mais, mas não é uma grande preocupação que eu vejo. Eu acho que tem linhas de financiamento que nós precisamos apoiar, mas enfim, ela vem porque quem compra essa matéria-prima, quem compra esse produto, ele acaba indo para lá e montando unidades, e a gente tem que promover os armazéns dentro da fazenda para que as pessoas possam trabalhar melhor os preços, as vendas, enfim, já que a infraestrutura é muito precária. Agora, eu acho que o governo tem a obrigação de olhar com um olhar diferenciado em rodovia, ferrovia e portos para aquela região. Então, a gente tem aí o ministro da Infraestrutura que conhece muito o Brasil, é técnico, né, e a gente tem aí uma boa conversa e nós temos que inserir essas prioridades do Mato Piba. E é multidisciplinar no governo, né? Não é só o Ministério da Agricultura. Ok, então a gente fica por aqui. Eu queria agradecer demais a ministra Tereza Cristina, ao Giovanni Ferreira, também coordenador da Expedição Safra, e a gente vai ficando por aqui. Um abraço.